Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal do Primos Info. Eu sou o Edinaldo e no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre 12 fatos e mitos sobre o PO. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aí às perguntas, né? Então, o PO é proxy do cliente? O que vocês acham, pessoal? O PO, ele é dono do produto. Então, vamos pensar que o PO, ele não está só para fazer facilitação, ou seja, só para transmitir recados. O PO, ele tem um papel estratégico, né? Ele tem um papel muito importante de tomada de decisão, por maximizar valor. Então, pensando nesse contexto, o que vocês entendem? O PO é o proxy do cliente? Vamos lá, fato ou mito? Vamos lá, um, dois, três e é mito, pessoal. Como eu falei, o PO tem um papel estratégico, né? Aí ele representa os interesses dos stakeholders, né, no negócio. Então, ele não é só um cara que leva recado, faz uma ponte ali. Não, ele tem um papel um pouquinho mais importante, ok? Então vamos para a segunda pergunta. O PO é o único que pode modificar o Product Backlog? Bom, pessoal, vamos pensar na questão de governança, né, de centralização e organização do backlog. Ficaria um pouco complicado, né, se muitas pessoas estivessem ali administrando esse backlog. Isso ficaria meio complicado, né? Então, para garantir essa governança, o que vocês acham? Vamos lá? A questão é fato, pessoal. O único que deve administrar o backlog é o PO, justamente para garantir uma governança e também estar bem alinhado com os interesses do negócio. Porque você imagina que se alguma pessoa vai e altera, coloca alguma ordenação diferente aí de acordo com o que o PO alinhou com o negócio, a gente vai estar aí não mais representando a necessidade do negócio. Vamos para a pergunta de número 3. O PO deve balancear desejos e necessidades diferentes de stakeholders do projeto? Então, pessoal, dentro de um projeto você tem vários stakeholders, né? Você tem as áreas, você tem o patrocinador e assim por diante. E dentro de um projeto é comum o marketing, de repente, ter uma necessidade, a área comercial ter outra necessidade, e assim por diante. E isso acaba gerando aí um certo conflito. E o PO, ele tem que estar aí, ele tem que balancear, né? Porque o final, a entrega tem que acontecer. Então ele tem que estar ali negociando ali e com os stakeholders para fazer ali uma conciliação, né? Vamos colocar assim, para que o projeto aconteça naturalmente e seja atendido às necessidades dos stakeholders. Então, dentro disso, pessoal, é fato ou mito? Fato, pessoal. Então, é aquilo que eu falei. O PO, ele sim tem que atender às necessidades dos stakeholders do negócio. Ok? Vamos para agora a próxima pergunta. O PO fala como os devs devem fazer o seu trabalho? Verdadeiro ou falso, pessoal? Imagine o PO não tem experiência de desenvolvimento de software, arquitetura. Ele pode ter trabalhado algum tempo da sua carreira nessa frente e ter sido promovido para PO, mas enfim, você acha que o PO tem o conhecimento avançado para definir o como fazer, o deve fazer? Verdadeiro, vamos lá, mito, vamos lá, a resposta é mito, pessoal. Quem define como fazer é o time de desenvolvimento. Pergunta de número 5. O PO deve ser o próprio cliente do projeto? Vamos lá, pessoal, o que vocês acham? Bom, o PO ele representa a necessidade dos stakeholders no negócio. Então, essa afirmação, ela praticamente aqui dá um sentido para fato ou mito, assim, mas para uma tendência de um dos dois. Eu não vou falar porque a gente vai responder logo aqui. Mas a gente tem que entender
que não pode gerar conflitos de interesse. Então, acredito que aqui eu já respondi para vocês, tá, pessoal? Então, é mito, como eu falei, o PO, ele não pode confundir as expectativas aí e os papéis, né? Então, ele é o dono do produto. Ele é responsável por maximizar o produto, tomar decisões, manter uma comunicação efetiva, publicar aí o andamento, né? Então, esse é o papel do PO. Bom, pergunta de número 6. Os melhores PO trabalharam como gerente de projetos? Pessoal, vamos pensar, né? Existe aí uma tendência no mercado afirmando que os melhores PO trabalharam como gerente de projetos, mas se a gente pensar que tem muitos POs que, com muita excelência aí, que se a gente pegar ali na pandemia, alguns POs não eram gerentes de projetos, outros não eram nem da área de TI, só para a gente ter uma noção. Então, teve aí POs que vieram da área de advocacia, área de medicina, e alguns se desempenharam bem até, tá? Por causa da organização, planejamento, enfim. Então, diante desse cenário, pessoal, o que que vocês acham? A resposta é mito. Como eu disse, o PO, ele não quer dizer que pelo fato dele ser gerente de projeto, os melhores PO trabalharam com gerente de projeto, na verdade, né? Então, isso aqui é mito. A questão de número 7. O PO e o Scrum Master nunca podem ser a mesma pessoa? O que que vocês acham, pessoal? Dentro daquele cenário que eu comentei, a questão do número 5, é, bom, vocês acham que podem ser a mesma pessoa? O que que fala o Scrum Guide, né? Vamos pensar assim. E dentro do dia a dia, será que não geraria um conflito de interesses? É de se pensar, né, pessoal? Então, qual que é o que que vocês acham? É mito? É fato? Vamos lá, vamos lá. Fato, pessoal. O PO e o Scrum Master nunca pode ser a mesma pessoa. Então, dentro daquilo que eu comentei, do conflito de interesses, papéis distintos e conforme o Scrum Guide direciona, né? Então, aqui é fato. O PO e o Scrum Master nunca podem ser a mesma pessoa. O PO, a questão de número 8. O PO deve colaborar de fato com o SM e time de desenvolvimento no trabalho? Vamos lá. O PO deve colaborar de fato com o SM e time de desenvolvimento? O que que vocês acham, pessoal? A resposta é fato. Isso aqui acho que nem precisou estender, né? Porque o PO está ali para isso, né? Para contribuir aí com o time. Vamos para a questão de número 9. O PO deve aceitar que o time de desenvolvimento pode não ser capaz de cumprir com seus compromissos. Pessoal, olha lá. A gente tem um compromisso para entregar e você acha que o PO deve aceitar que o time de desenvolvimento pode não ser capaz de cumprir? Lembrando que nós temos ali dentro da sprint aquela questão também que o time tem que ter toda a capacidade ali, né? Um time multidisciplinar para não externar essas atividades, resolver internamente para que a gente consiga cumprir os compromissos. O que que vocês acham, pessoal? Vamos lá. A resposta é mito. O PO não deve aceitar, né, pessoal? O PO é responsável pelo produto, pela entrega do produto. Então aqui o PO ele tem que ser o PO casca grossa, né? E tá em cima do time aí para entregar aí o compromisso, né, pessoal? Bom, vamos para a pergunta de número 10. O PO não pode realizar estimativa de itens de backlog com o time de dev. Verdade ou mentira? Fato, né? Vamos colocar aqui. Vamos pensar, pessoal. O PO não pode realizar estimativa. Quem é que vai, o como? Quem é que vai fazer? Não é o time de dev? Então, entendemos que quem estima é o time de dev e não o PO. O PO, ele coloca as atividades do backlog ali, né? Escolhe ali, junto com o time, as atividades que serão feitas, mas a estimativa, quem define é o time.
certo? Então, com base nessa praticamente afirmação, qual é a resposta? Fato. O PO não pode realizar a estimativa dos itens do backlog. Bom, a questão de número 11. A presença do PO não é obrigatória na reunião de split planning? Bom, pessoal, aqui a gente não precisa nem pensar muito, né? PO, ele é a peça-chave da reunião de split planning, correto? Então, aqui é mito. O PO precisa participar da reunião de split planning. Você vê que a gente afirmou, a presença do PO não é obrigatória na reunião de split? Não, ele é obrigatório participar. Bom, e para fechar, o PO é responsável por definir qual o produto certo a ser desenvolvido? Sim. Como eu disse, o PO representa as necessidades do negócio, está bem alinhado. Então ali ele tem a capacidade de definir ali, pensando na questão de valor, de prioridade, enfim, do negócio, ele consegue ali definir o que, que vai ser feito em primeiro, em segundo lugar, enfim, de acordo com o valor do negócio, vamos colocar assim, ok? Então, fato. Então, pessoal, aqui foi uma leve visão aí que eu passei para vocês do fatos e mitos sobre o PO, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima aula.